Bom dia, Rio. O nosso convidado de hoje é um personagem bastante conhecido, telespectador já, foi candidato à presidência da República. Dr. Enéas Ferreira Carneiro, presidente nacional do PRONA. Se notabilizou na campanha eleitoral, especialmente por ter conseguido, em poucos segundos que deram de chance para falar durante os programas eleitorais na televisão, ele conseguiu passar um recado e ficou nacionalmente conhecido. Dr. Enéas, o senhor, depois dos 15 segundos ou 30 segundos da televisão, 15 segundos, dos 15 segundos da televisão, teve a oportunidade de falar 1 hora num programa de televisão do seu partido, o PRONA. O que lhe pareceu essa nova chance de falar? Quer dizer, como é que o senhor encarou isso? Como é que o senhor viveu essa hora de televisão? Foi, sem dúvida, uma experiência muito boa para nós. Quando eu digo para nós, para o grupo todo, né, de que faço parte. Porque nós tivemos a oportunidade de transmitir para o telespectador uma visão razoavelmente detalhada da situação em que o país se encontra, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico e social. Uma realidade que, na maioria das vezes, não é mostrada na tela da televisão. Aparece às vezes. Mas que resposta o senhor obteve dessa hora de televisão na rua, nos seus contatos com seus alunos, seus pacientes, seus amigos, com as pessoas que o conhecem ou reconhecem na rua e vêm falar com o senhor? Bom, já após os 15 segundos eu tinha conseguido ser reconhecido e havia, eu não sei explicar porquê, uma sensação de simpatia por parte do público em todos os lugares, em todas as cidades do Brasil por onde eu passava. Após esse intervalo bem maior de 1 hora, como o senhor mesmo acaba de falar, de mencionar, o resultado foi muito maior, né? Agora, em qualquer lugar, em qualquer rua, de qualquer cidade, as manifestações aumentaram muito. No que concerne a telefonemas, só no Rio nós tivemos quase 1.000 telefonemas, entre 700 e 1.000. E esse número oscila entre 300 e 500, mais ou menos, nas outras capitais. Um número maior, né, de interessados na causa que a gente está defendendo é no Rio de Janeiro. Esse número maior é no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, entende? Mas em todas as capitais houve procura, sem dúvida, né? Existe um fenômeno muito interessante em quem fala em televisão, rádio. Às vezes você passa uma ideia, a pessoa passa uma ideia e não consegue, essa ideia é bem aceita, quer dizer, a impressão que se tem, bom, a ideia foi bem aceita, mas aí se percebe que a ideia não foi bem entendida do outro lado, quer dizer, que a pessoa gostou mais da postura de quem falou, do jeito que a pessoa falou. Isso não acontece em relação... Veja o senhor, quando eu falava apenas 15 segundos, era pedir demais para uma pessoa que tem um nível mínimo de instrução, que está habituada a pensar com os elementos que a televisão lhe propicia. Haja vista o desenvolvimento das ideias, por exemplo, numa novela, em que a gente vê um capítulo hoje, vê daqui a 3 semanas e não precisa fazer esforço nenhum para entender. A velocidade de carroça da Idade Média. É pedir demais para uma população dessas que se entenda, que se metabolize uma mensagem em 14 segundos, disparada a uma velocidade de 3 a 4 palavras por segundo. Então era demais querer que o conteúdo tivesse sido apreendido naquela época. Agora não, como ele disse, agora mudou muito. Em 1 hora foi possível delinear muito bem, primeiro, o diagnóstico que nós fazemos da realidade brasileira, segundo, a proposição nossa, né? Eu quero crer que ficou bem claro, a não ser para quem tem hipóxia cerebral, ou para quem não viu o programa, é diferente. São as opções. Agora, doutor Enéas, uma outra questão, a questão dos partidos. O senhor já disse, já contou várias vezes a história de como surgiu o PRONA, como foi criado. O que o senhor pensa dessa forma adotada no Brasil de se criar partidos políticos? Veja, a legislação é feita por suas excelências, os congressistas. E eles a modificam todo ano, à mercê de seus interesses, né? Então, a feitura da realização de um partido para a obtenção do registro provisório exige que aqueles que se propõem fazer isso tenham uma razoável penetração no país. Haja vista, veja o senhor, a exigência de um mínimo de 9 estados, em cada estado 1/5 dos municípios, 1/5 do total dos municípios para o provisório com 3 pessoas em cada cidade. Isso não é tão pouco. Uma pessoa desconhecida não faz isso. Como é que os partidos são feitos? Geralmente com apoios, né? Um apoia o outro. É assim, o senhor vê que são filhos, primos uns dos outros. São todos interligados, né? É difícil um partido emergir como o nosso nasceu, sem nenhuma vinculação com a classe que está, a classe política. É muito difícil. Isso eu não conheço exemplo, entende? Aqui na história do país. Se o senhor perguntar, por que houve tantos naquela época? Porque
o Tribunal Superior Eleitoral abriu mão de uma exigência jurídica, que é a exigência de ter representação, veja, nas chamadas comissões municipais. Não sei se o senhor está a par, naquela época, em 89, o TSE abriu mão desses, não sei por que o fez, abriu mão, e aí sim, ficou fácil. Com 7 pessoas em cada capital, constituía-se um partido com registro provisório. É mais fácil, né? Entende? Digamos, 9 estados, 7 pessoas em cada capital, muito fácil. Foi realmente assim que houve a eclosão de mundo. Está acompanhando, senhor? A eclosão de mundo. Isso é para o provisório, para o definitivo, não. Sim, mas eu gostaria que o senhor nos dissesse, quer dizer, o que é que o senhor pensa a respeito do resultado dessas coisas. Tá bem, são os congressistas que definem isso. Mas agora, o resultado disso no desenvolvimento político do país, no desenvolvimento da democracia do país. Veja bem, tudo isso é muito confuso. Muito. Porque não foi até agora definido em nenhum país do mundo, que eu saiba. Eu preciso ter cuidado. Nada garante que eu tenha a informação completa de tudo que se passa no mundo. Mas não foi definido um processo através do qual o povo tenha a representação real, a não ser através de partidos políticos. Entende? Se fosse apresentada uma outra maneira, mas ainda não foi. Falta isso, esse modelo que aí está, o senhor vê, da chamada democracia, eu digo da chamada porque eu não acredito nisso. Eu não vejo o povo ser representado. Eu vejo suas excelências, os congressistas, como elementos que cuidam dos seus próprios interesses. E isso se estende às assembleias legislativas, às câmaras, o processo é o mesmo. Agora, se o senhor perguntar algo melhor, eu não conheço. Se eu conhecesse, eu proporia agora. Eu proponho, sim, que o legislador, em qualquer desses níveis, quer dizer, que o elemento que vai para o poder legislativo, passe a trabalhar recebendo um estipêndio simbólico, aí sim, entende? Que política deixe de ser uma profissão rendosa, isso eu proponho, tá me entendendo? Isso é uma proposição do PRONA, nossa. Quer dizer, o indivíduo vai para a Câmara, ou vai para a Assembleia, ou vai para o Congresso, ele vai lá uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, na dependência das necessidades do local onde ele está, da cidade, e aí ele ganha passagem e ele continua no seu trabalho, tá me entendendo? Ele volta, ele não perde o contato com aqueles que o elegeram, com aqueles que ele diz representar. Isso é uma proposição nossa. Está acompanhando? Agora, como está aí, realmente, eu não vejo representação nenhuma. Eu vejo o indivíduo, por exemplo, ele é um pedreiro, ele é engenheiro, ele larga a sua profissão e passa a ter uma posição de privilégios, né? É difícil ele se recordar daquele grupo, né? Mas pensando na profissão do sujeito, pedreiro, é médico, é engenheiro, exato. Nós estaríamos pensando em questão de classe. Mas não, a questão, assim, o problema talvez maior não fosse de ideias. Doutrinário, de ideias. No nosso caso é de ideias, o problema não é de classe. Não é corporativista, de jeito nenhum. Quando eu lancei a ideia básica, não sei se o senhor acompanhou, era de levantar, de fazer reacender no indivíduo a chama de cidadania que está quase apagada, né? Era fazer com que o indivíduo passasse a acreditar no outro. Era fazer com que deixasse de existir esse bando desordenado que compõe hoje a sociedade brasileira, em que cada um luta pelos seus próprios interesses. Essa é a ideia do programa, mas não é geral, o senhor deve ver nos outros partidos. O senhor vê que um diz assim, partido de tal grupo, partido de tal grupo. O senhor sabe disso, né? E isso é ruim, sem dúvida. Esse corporativismo é muito ruim. Doutor Enéas, vamos interromper um instante para os comerciais, voltamos daqui a pouquinho. Até já. O nosso convidado de hoje é o Dr. Enéas Ferreira Carneiro, ele é presidente nacional do PRONA. Doutor Enéas, agora no intervalo, o senhor estava falando, quer dizer, do seu ingresso na política, quer dizer, que num determinado momento o senhor estava indignado com a atividade política do país. Exatamente. E que veio para isso, mas que não quer participar do sindicato dos políticos. Como é que o senhor define esse sindicato? O que é isso? Veja o senhor, os políticos traçam as regras que regem o comportamento da sociedade. O senhor concorda? Todo mundo sabe disso. Os políticos ditam a política econômica, a política educacional, a política de habitação, de transporte, etc. Toda a vida do país, queira a gente ou não, é determinada pela atividade política. Normalmente o cidadão não tem consciência disso. O cidadão comum, e eu me ponho entre eles, diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Vou estudar como eu fiz a vida toda, estudei medicina, estudei ciências exatas, estudei ciências humanas. Isso é problema deles. Mas, num certo instante, a gente percebe, né, que a gente é controlado pela atividade política. A educação que os nossos filhos recebem na escola é determinada por eles, etc. Quando eu digo sindicato, eu quero dizer o seguinte, o que é um sindicato? Não é um órgão que defende uma classe? Ora, os políticos constituem o mais forte sindicato do país. Veja bem, primeiro tem a imprensa do lado deles, todos os dias. É só um deputado federal telefonar a imprensa toda, para a declaração que ele tem que fazer. Segundo, eles têm imunidade, o senhor sabe também disso. Terceiro, eles ditam os seus próprios vencimentos. Nenhuma classe tem condição de fazer isso. O pobre do trabalhador, o senhor que é jornalista, briga para conseguir um miserável aumento. Eles determinam os patamares deles. Então eles constituíram o mais forte sindicato do país. Não é de direito, mas é de fato. É isso que eu quis dizer. É uma casta privilegiada
E se o senhor parar para pensar, o senhor vai ver que o cidadão comum não gosta disso. Há um mal-estar generalizado na sociedade. Mal-estar este que se fez sentir nas últimas eleições. O senhor se recorda, quando nós tivemos um percentual que variava de estado para estado, chegou até 50% de votos brancos. Aqui no estado do Rio foi maior que 50%. Aqui foi, alguns foi, o índice foi maior. Aí dizem assim, dizem as autoridades, não, o povo não sabe votar. Não, não é isso. O cidadão comum está percebendo que ele está sendo esmagado. Eu costumo dizer, uma frase que é minha e de alguns colegas, o Congresso encontra sempre uma maneira de democraticamente esmagar o cidadão, né, nos seus interesses. É impressionante isso. Quer dizer, a solução, a meu ver, pelo menos uma solução que se propõe, é fazer com que mude o modelo. Não é mudar o indivíduo ali, não tem como, mudar o modelo. Fazer com que pouco a pouco se aproximem cidadãos que trabalham, que produzem para a nação. E que eles digam, não, está na hora de eu entrar nisso. Foi só isso que eu fiz, entendeu, senhor? E o que eu lhe digo agora, eu já disse em dezenas, em centenas, já mais de 1000 entrevistas, já são milhares, ao longo do país. Eu não quero pertencer a esse sindicato. Senão eu teria sido deputado, não teria sido difícil. Isso jornalistas mesmo reconhecem, né? Não houve nenhuma contradição em toda essa carreira política em que eu me lancei. Eu não quero pertencer a esse sindicato. Quando eu disse que quero ser presidente da República, é porque, face à estrutura geral prevista da Constituição... Não há como ir para o Congresso sem pertencer a esse... Olha, a gente nota tentativas, né? Homens de bem em todos os lugares. Todos os lugares, né? Cidadãos com vontade de direitar em qualquer lugar, sem dúvida. De pedreiros a engenheiros nucleares. Há homens de bem e há homens de bem também, mas não conseguem fazer nada, veja o senhor. Porque se o poder executivo é monocrático, o legislativo não é, né? O senhor vê todas as medidas como elas são esmagadas no nascedouro, né? O Congresso constitui hoje um conjunto harmônico e coeso que, tristemente, age com inépcia naquilo que concerne, naquilo que tange aos interesses primordiais da nação. Não há dúvida quanto a isso. Isso é entristecedor, mas é verdade. É uma verdade triste, com a qual a gente tem que conviver, não é? Agora, doutor Enéas, nós temos vivido aí há muitos anos já de plano econômico em plano econômico em busca de um que solucione os nossos problemas. O que é que o senhor pensa disso, dessa forma da gente enfrentar os problemas do país? Eu vi... Douglas, o nome do senhor, né? Seu Douglas. Eu vi, em 1986, uma tentativa que foi, a meu ver, e na concepção de qualquer pessoa lúcida e bem intencionada... 86? 86, o Cruzado. Plano Cruzado. Na verdade, era o Plano de Estabilização Econômica, né? Que foi conhecido, nossa população, como Plano Cruzado. Eu vi naquela época uma tentativa, veja o senhor, teórica, e que teria sido prática, de endireitar o país. Eu estudei o assunto naquela época, e naquela época, o senhor se recorda, o cidadão comum, ele pode não ter preparo, mas ele tem sensibilidade. Eu costumo dizer, o homem comum que não estudou, e ele é a maioria no nosso país, né? Ele percebe, ele sente quando algo é a favor dele. E nós todos vimos, o senhor é bem mais novo que eu, mas na época acompanhou bem, faz 5 anos, o senhor vê a mobilização popular gigantesca, né? O cidadão sentia naquela ocasião que estava havendo uma redistribuição de renda a favor dele. A política de juros baixos, né? O que foi que fez o governo? Tristemente, na época, Sua Excelência, o Presidente da República. Quer dizer, ele poderia, com as rédeas na mão e tendo o maior de todos os poderes, que é o povo do lado, ele poderia ter melhorado um pouco. Ele não precisava manter os juros naquele patamar tão baixo, que aí o sistema financeiro quebraria. E nós não íamos fazer, eu digo nós, o povo, ninguém estava pensando em fazer revolução socialista, né? Mas teria sido possível, melhorando um pouquinho as taxas de juros, salvar as instituições financeiras sem apenar, né, a população. E foi o oposto, né? As taxas foram lá para cima, o senhor viu o desmoronamento da confiança do cidadão comum. E a partir dali, perdoe-me, senhor, eu não vi mais nenhuma tentativa que visasse a corrigir essa distribuição de renda que nos reflete uma iniquidade social terrível. Mostrei no meu programa, não sei se o senhor havia visto. Nós temos hoje, no nível de distribuição de renda, o antepenúltimo lugar do mundo, perto de Honduras e Serra Leoa, na África, é um absurdo. Entende? Nós temos índices de bem-estar social que são estarrecedores. Né? Nós temos uma taxa de mortalidade de menores de 5 anos, que é de 87 por mil, isso quer dizer, de 0 a 5 anos, em cada 1000 crianças morrem 87. E fala-se modernismo, isso é ridículo, isso é de um cinismo profundo. Eu costumo dizer, Suas Excelências, os governantes, pensam que todo mundo é imbecil, entende? Quer dizer, é só abrir relatórios do Banco Mundial e ver onde nós estamos. Eu estou falando do ponto de vista de bem-estar social, eu não estou falando de produção. Em produção nós estamos entre as 10 maiores, do que adianta isso? Daqui a pouco nós chegamos a ser a primeira economia do mundo.
E se teremos o maior número de famintos do mundo, não interessa nada. Bom, e também isso é mentira, que a produção também não está aumentando. Em um ano agora de Sua Excelência, o presidente, o senhor sabe que a produção caiu também. Isso é outra farsa. 4,3%. 4,6% foi o último índice. Não, foi o último. E nada, isso, veja bem, isso é o formal. E é informal? Né? A gente não sabe, porque realmente muito se produz e não aparece. Quer dizer, de tudo que se apresenta, e estatística também é uma coisa perigosa num país subdesenvolvido como o nosso, eu costumo dizer para os telespectadores, estatística é uma ciência segundo a qual, se eu como um frango e o senhor não come nenhum, nós comemos meio cada um. Isso é uma beleza, né? Com estatística se fala assim, a expectativa de vida é 63 anos. Mas não é, isso é a média. Lá para o Nordeste, ué. Gente com 30 e poucos anos tá velho, com 50 anos já morreu. A expectativa de vida do Nordeste é de 50, 51 anos. Então agora, aposentar o sujeito de 65, aí dizem assim, não, na maior parte dos países do mundo, o sujeito se aposenta com 65 anos. Peraí, vai comparar com o Brasil, 65 o sujeito já morreu. Não é? É só, nós temos 60 milhões de pessoas ganhando entre 0 e 1 salário mínimo, isso é um absurdo. Quer dizer, a verdade, crua, triste, né? Mas quando alguém me chama como senhor, porque eu perguntei, o convite é seu, eu digo a verdade, senão eu não viria aqui. A verdade triste, dolorida, é que nós vivemos num país de mentira. Né? De mentira. Suas excelências, os nossos governantes, mentem. Mentem com um cinismo tão grande e com tanta propriedade, com tanta veemência que parece até dizer a verdade para qualquer pessoa que não esteja bem informada. Doutor Enéas, vou interromper novamente para os comerciais, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Bom, o programa O Rio é Nosso está de volta. O nosso entrevistado é o doutor Enéas Ferreira Carneiro, que é presidente nacional do PRONA. Doutor Enéas, o seu partido tem um projeto para o país e haveria condições assim, de sintetizar o que é esse projeto? Muito bem, a pergunta é muito abrangente. Né? Vamos tentar, de modo mais sintético possível, responder ao senhor. Tem um projeto, sim. Algumas ideias gerais estão bem estruturadas já. Outras dependem da conjuntura, do momento, né? Que nós tivemos em 94. Algumas coisas, por exemplo, já para definir. Primeiro, a política econômica, da qual decorre tudo mais. Aliás, não. Primeiro, o modelo político geral. O modelo político geral, se nós chegarmos lá, ou quando chegarmos, eu não sei, né, como dizer, será o modelo em que o dirigente diz a verdade. Isso já é... Quer dizer, o modelo político muda em relação à ética, então. Exatamente. Esse, para mim e para aqueles que estão comigo, é o ponto primacial. Quando o dirigente vem à tela da televisão, quer dizer, vem diante da câmera, e o que ele diz, e entre o que ele diz e a realidade existe um hiato gigantesco, ninguém pode acreditar nele. Começa assim, o sorriso falso, a hipocrisia, isso tudo é, por nós, derriscado dos pronunciamentos de quem estiver conosco. Nós já temos hoje representação em praticamente todo o Brasil. Então, primeiro ponto, o projeto é esse, dizer a verdade. Só um parênteses. O PRONA tem deputado em algum lugar do país? Não, tem um vereador que não fomos nós que elegemos. Aproximou-se de nós, do Ceará. Do Ceará? Fortaleza. O partido já estava pronto. Né? Ele foi feito sem que nós tivéssemos procurado nenhum profissional. Eu disse desde o início, claro que há profissionais sérios em política, mas eu não sei onde eles estão. Entendeu? Não sei. Era preciso que eu acompanhasse a vida política de todos eles, e eu nunca fui um profissional da política, entende? Eu não tinha essa informação em mão. E mesmo até para o jornalista é difícil. Há muita contradição nas afirmações. O sujeito muda de um partido para o outro, quer dizer, não há uma ideologia. É difícil, né? A gente às vezes assim, Sua Excelência, o deputado fulano é um homem sério. Sim, mas o que ele fez? Não que adianta. Por exemplo, o líder do PMDB, o ilustre deputado, Sua Excelência, que foi candidato à presidência da República, um homem sério, sem dúvida. Não há nenhuma nódoa em sua vida. Sim, sem dúvida. Mas o que fez? O que adianta mostrar crianças com fome nas ruas se desde a década de 40 elas já estavam, quer dizer, elas não, os bisavós, né, os trisavós, já estavam aí, com fome. Não fez nada, o que adianta, entendeu? Então não é só ser sério, é condição necessária, mas não é suficiente, é preciso fazer. É preciso sair desse modelo de faz... Bom, eu saí um pouco do assunto. Primeiro, o projeto. Então, primeiro isso, dizer a verdade. Quer dizer, estabelecer uma correspondência bionívoca entre o que é dito e o fato. Não há esgoto. Estive em Cubatão há pouco tempo agora, a convite deles, né? De Suas Excelências, os dirigentes, para falar sobre política e saúde. Disse-me a secretária de saúde, ou secretária, a moça é assistente dele, secretária. Doutor Ernesto, quando nós chegamos aqui não havia 1 metro de esgoto. Não havia imagina que absurdo. Estava sendo construído um teatro com 1000 lugares. Ora, isso é uma inconsequência, né? Entende? Então não há discussão, tem que haver discussão longa. Então, primeiro, tem que haver correspondência entre o que é dito e o fato. Há recursos? Há, sem dúvida. Eu consultei uma autoridade conspícua no assunto, o professor Dércio Garcia Munhoz,
que é professor, não é do meu partido, do nosso partido, é professor de Política Econômica da Universidade de Brasília. Há recursos. Só durante a década, essa última que acabou, foram desviados dos recursos nacionais 100 bi, com letra B de bravo, 100 bilhões de dólares para especulação financeira. Pronto, então há recursos. Primeira meta, então, a correspondência bionívoca entre o que é dito e o fato. Segunda coisa, é prioritário, mas é prioritário, é a política econômica. Política de juros baixos, os mais baixos, quanto for possível. 6 a 10% ao ano acima da inflação, seja lá qual for. E não, como foi há pouco tempo, o senhor se recorda, juros de 10, 15% ao mês. Isso é absurdo. O que acontece com política de juros altos? Os juros são transferidos para os custos dos produtos, né? O produto fica mais caro, veja bem, o empresário tem dificuldade de apanhar recursos, sim, porque nem o empresário põe o que é seu. Ele trabalha com capital de banco. O banco é o sócio, em última análise, dos empresários. Então, política de juros baixos pode ser ruim para o sistema financeiro, mas é excelente para a produção. Não é? Isso eu estou dizendo, definido já, juros baixos. E aí, imediatamente, as áreas básicas. O senhor sabe, a área de saúde, eu sou médico, estou metido nela, né? Dei aula para mais de 20 mil médicos, e a área de educação. Eu até digo que saúde está na frente de educação, está tudo junto, mas saúde, porque, como disse um ex-ministro, eu gostei muito da frase, não é minha, ele disse, mortos não aprendem a ler. Quer dizer, do jeito que vai, né? É preciso injeção vultosa de recursos nessas áreas, mas isso tem que ser imediato. Eu costumo dizer, e disse nesse programa, aqui o senhor não assistiu, o senhor não pôde, como o senhor me disse, mas eu disse assim, ou o governo imediatamente assume uma posição, e não vai assumir, não está assumindo, voltada para o bem-estar das camadas menos favorecidas, com uma injeção vultosa de recursos nessa área, ou faz isso, ou assistiremos, eu disse, como já vimos assistindo ao crescimento de uma horta, e o senhor sabe que está aumentando, uma legião de famintos, depredando lojas, assaltando casas, arrancando as pessoas dos carros, e tem que fazer isso mesmo, estão com fome. E ainda mais estimulados e liderados, eu disse, pela esquerda, que tristemente tem como seus líderes um grupo de pacóvios, entende? Que não conseguiram perceber, eu estou repetindo o que disse, nem com a experiência, que isso também não leva a nada. Não é levando a invadir, a quebrar que se resolve. Agora é preciso uma solução rápida, muito rápida. Doutor Enéas, o nosso tempo lamentavelmente terminou. Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, que fica sempre à sua disposição. O programa O Rio é Nosso termina por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã com mais entrevista e informações. Até lá.